posteriormente ele será disponibilizado no YouTube SIC Unimontes. E eu convido a todos e todas a rever os vídeos de todos os seminários que já ocorreram esse ano de 2020. Essa iniciativa é coordenada pelas professoras Desirê, Lucinéia de Pinho, Maria Fernando Brito, Marise Fagundes e Rosângela Ramos. O tema do seminário de hoje é Cuidados Éticos na Pesquisa Científica e foi preparado pela mestranda Lorena Soares Davi, com a contribuição da professora Orlene Veloso Dias e da doutoranda Patrícia Alves Paiva. Eu já agradeço a presença de todos e todas, em especial dos estudantes da Unimontes que se fazem presente, os professores e todos que se fazem presente, e já passo a palavra para Lorena iniciar a apresentação. Boa tarde, vocês me escutam bem? Sim. Boa tarde, meu nome é Lorena, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Cuidado Primário em Saúde da Unimontes, e sob a orientação da professora doutora Orlene Veloso e com a contribuição da doutoranda Patrícia Paiva, nós vamos falar um pouquinho sobre cuidados éticos na pesquisa científica. Qual a necessidade de controle ético nas pesquisas envolvendo seres humanos? A pesquisa científica tem como objetivo desenvolver ou contribuir para o conhecimento humano. Graças a ela, alcançamos um elevado grau de desenvolvimento técnico-científico, principalmente nas pesquisas em saúde. Contudo, os impactos desse desenvolvimento nem sempre foram favoráveis ao bem-estar dos seres humanos, do meio ambiente e até mesmo para outros seres vivos. Então, na busca pelo equilíbrio entre o processo de investigação científica e a proteção das pessoas que dela participam, a reflexão ética torna-se imprescindível à prática em pesquisa. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, muitos crimes contra a humanidade foram cometidos, ultrapassando os limites da crueldade e responsabilidade com seres humanos. A divulgação dessas atrocidades fez com que a comunidade julgasse os médicos e os pesquisadores alemães como criminosos de guerra no Tribunal de Nuremberg. As imagens divulgadas no pós-guerra revelavam práticas abusivas adotadas por médicos nos campos de concentração e demonstravam que não era possível deixar a cargo dos pesquisadores os critérios requeridos para os experimentos com seres humanos, os critérios éticos requeridos para os experimentos com seres humanos. Então, foi a partir daí que foi elaborado o primeiro documento internacional de ética em pesquisa, o Código de Nuremberg, em 1947. Ele propõe uma fase pré-clínica anterior ao experimento e destaca a importância do consentimento voluntário e que os esclarecimentos para o sujeito são de inteira responsabilidade do pesquisador. Com o avanço das pesquisas, houve uma necessidade de regulamentação ética mais completa. E aí veio a Declaração de Helsinki, em 1964, deliberada pela Associação Médica Mundial, que culminou com a atualização e complementação do Código de Nuremberg. Em 1978, o relatório de Belmont trouxe os princípios éticos exigidos nas pesquisas com seres humanos. Seriam o respeito pelas pessoas, a garantia de segurança e bem-estar e a justiça. No Brasil, a Resolução 1 de 1988 do Conselho Nacional de Saúde propôs a criação de comitês de ética em pesquisa em todas as instituições que realizassem pesquisas na área da saúde. No entanto, essa resolução não teve uma repercussão positiva na comunidade científica, teve que ser revisada e resultou na Resolução 196 de 1996. Ela era denominada Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos e trazia que toda pesquisa envolvendo seres humanos deveria ser submetida à apreciação de um comitê de ética em pesquisa. Foi a partir dessa norma que foi criado o sistema CEP-CONEP. 16 anos depois, a Resolução 466 de 2012
prevê que a revisão ética dos projetos de pesquisa deve ser, então, feita pelo sistema CEP-CONEP. Em 2016, o Conselho Nacional de Saúde determinou as diretrizes éticas específicas para ciências humanas e sociais, reconhecendo oficialmente seu papel diferenciado e de seus métodos nas pesquisas envolvendo seres humanos, e estabeleceu ainda diferentes modalidades de registro do consentimento e assentimento livre e esclarecido, respeitando a maior diversidade nas formas de interação com os participantes das pesquisas. Então, a Resolução 466 de 2012 incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da bioética e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. Todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão, então, atender a esta resolução. Os aspectos éticos implicam em respeito ao participante da pesquisa, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer ou não na pesquisa, por intermédio da manifestação expressa, livre e esclarecida, que é a autonomia. A ponderação entre riscos e benefícios para o pesquisado, que é a beneficência. A garantia de que danos previsíveis serão evitados, a não maleficência. E a relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação socio-humanitária, a justiça. A resolução traz ainda algumas exigências para as pesquisas que envolvem seres humanos e nós listamos as principais delas. A adequação aos princípios científicos que as justifiquem, estar fundamentada em fatos científicos e experimentação prévia, justificativa para utilizar o meio pretendido, a probabilidade de benefícios maior que os riscos que são previsíveis, a metodologia adequada, consentimento do participante da pesquisa, recursos necessários para o bem-estar desse participante, a confidencialidade, privacidade, proteção da imagem e não estigmatização, ser desenvolvida preferencialmente em indivíduos com autonomia plena, respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, principalmente quando as pesquisas envolverem uma comunidade específica, comunicar às autoridades competentes os resultados da pesquisa, assegurar os benefícios resultantes do projeto e as condições de acompanhamento do participante, e ser descontinuada somente após análise e manifestação por parte do sistema que a aprovou. A maioria dos processos relacionados à análise ética ocorre no ambiente eletrônico, através de uma ferramenta eletrônica que é a Plataforma Brasil. Ela é uma base nacional, unificada, de registro de pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP-CONEP. As pesquisas, elas podem ser acompanhadas em seus diferentes estágios, e como a apresentação de documentos também pode ser feita em meio digital, propicia o acesso aos dados públicos de todas as pesquisas que foram aprovadas. E permite também o acesso a todas as informações em conjunto, diminuindo, então, o tempo de trâmite dos projetos. A título de ilustração, essa é a página oficial da Plataforma Brasil. E o protocolo de pesquisa? Ele vai ser o conjunto de documentos contemplando a descrição da pesquisa em seus aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, a qualificação dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis. Esse protocolo só será apreciado se for apresentado toda a documentação que o sistema CEP-CONEP solicita, e ele vai ser submetido na Plataforma Brasil. Quanto ao processo de consentimento livre e esclarecido, entende-se por esse processo todas as etapas observadas para que o convidado a participar de uma pesquisa possa se manifestar de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida. A primeira etapa é o esclarecimento sobre todos os pontos que envolvem a pesquisa. A segunda etapa é o termo de consentimento livre e esclarecido, e deve-se destacar que todas essas informações devem ser oferecidas numa linguagem clara, acessível, simples e de fácil compreensão. E quais são os termos, os pontos obrigatórios do termo de consentimento livre e esclarecido?
a justificativa, os objetivos e os procedimentos, os possíveis desconfortos e riscos, além dos benefícios, o acompanhamento e assistência do participante, a plena liberdade do participante em desistir da pesquisa em qualquer momento ou mesmo reiterar sua vontade de continuar participando, a manutenção de sigilo e privacidade, uma via do termo de consentimento para o participante e a garantia de ressarcimento e indenização, caso seja necessário. Lembrando que a não exploração dos riscos nos projetos é um dos principais motivos de retorno desse projeto pelo sistema CEP-CONEP. Então, devemos ficar atentos para explanar bem os riscos de um projeto de pesquisa. Na íntegra, então, o termo de consentimento livre e esclarecido é um documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante e ou de seu responsável legal, de forma escrita, devendo conter todas as informações necessárias em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe a participar. E o termo de assentimento é um documento elaborado também numa linguagem mais acessível, só que para menores ou legalmente incapazes, dando-lhes o direito de se sentir participando da pesquisa, conhecer a pesquisa, sem o prejuízo do consentimento de seus responsáveis legais, que assinaram um termo de consentimento. Então, para falar sobre risco e benefício da pesquisa, primeiro é preciso conceituá-los. O risco é a possibilidade de danos a qualquer dimensão do ser humano, física, psíquica, moral, social, em qualquer pesquisa e dela decorrente. E esse dano, ele vai ser um agravo imediato ou posterior, direto ou indireto, que pode ser tanto ao indivíduo quanto à coletividade, em decorrência da pesquisa. E o benefício é o proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, auferido pelos participantes e ou sua comunidade em decorrência da participação na pesquisa. Então, toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Quanto maior o risco, maior o cuidado em minimizá-lo, e maior deve ser a proteção oferecida pelo sistema CEP-CONEP. Deve-se analisar as possibilidades de danos imediatos ou posteriores, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, e essa análise de risco ela é imprescindível para a análise ética, que vai decorrer o plano de monitoramento oferecido pelo sistema CEP-CONEP. Então, quando que as pesquisas envolvendo seres humanos serão admissíveis? Quando o risco se justifique pelo bem esperado, ou nas pesquisas experimentais na área da saúde, o benefício seja maior ou, no mínimo, igual às alternativas já estabelecidas para prevenção, diagnóstico e tratamento. E o sistema CEP-CONEP? O CEP é o Comitê de Ética em Pesquisa, que são colegiados interdisciplinares e independentes, criados para defender os interesses dos participantes da pesquisa e contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. E a CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, é uma instância colegiada, reguladora do CEP, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, no Ministério da Saúde. O sistema CEP-CONEP está integrado, utilizando-se de mecanismos e ferramentas num trabalho cooperativo que visa a proteção aos participantes de uma pesquisa através de um processo de acreditação. Então, todas as pesquisas envolvendo seres humanos devem ser submetidas à apreciação do sistema CEP-CONEP, e ao analisar e decidir, se torna corresponsável por garantir a proteção dos participantes. 2 pontos importantes. As instituições e ou organizações nas quais se realizem pesquisas envolvendo seres humanos podem constituir um ou mais de um comitê de ética em pesquisa. Na inexistência de um comitê na instituição proponente, ou em caso de um pesquisador que não tenha vínculo institucional, caberá à CONEP a indicação de um CEP para proceder à análise da pesquisa. Quais são as atribuições do Comitê de Ética e Pesquisa? Avaliar os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, desempenhar papel consultivo e educativo e elaborar seu regime interno. E as atribuições da CONEP?
examinar os aspectos éticos da pesquisa, estimular a participação popular nas iniciativas de controle social, registrar, supervisionar e cancelar registro dos comitês, analisar os protocolos de pesquisa que envolvem seres humanos, fortalecer a participação do CEP, coordenar a acreditação do CEP, analisar e monitorar protocolos especiais ou que tenham conflitos de interesse, e analisar com mais urgência protocolos de pesquisa de relevante interesse público. E aqui a gente destaca o empenho do sistema CEP-CONEP nas pesquisas abordando a Covid-19. A responsabilidade do pesquisador, ela é indelegável e indeclinável, e compreende os aspectos éticos e legais. Então, cabe ao pesquisador apresentar o protocolo devidamente instruído, elaborar o termo de consentimento livre e esclarecido, desenvolver o projeto conforme delineado, elaborar e apresentar os relatórios parciais e final, manter os dados da pesquisa arquivados por pelo menos 5 anos após o término da pesquisa, seja de forma digital ou física, encaminhar os resultados para publicação e justificar a interrupção do projeto quando isso acontecer, ou a não publicação dos resultados. Agora nós vamos falar sobre um ponto que gera um pouco de dúvida, que é o relato de caso no sistema CEP-CONEP. O relato de caso, como muitos conhecem, é a modalidade de estudo em que os dados são provenientes da prática cotidiana. É um estudo eticamente aceitável desde que ele preserve a privacidade do participante, a confidencialidade dos dados e a dignidade humana. Não é isento de riscos, podendo causar danos aos participantes e a terceiros. E é por isso que o consentimento dos participantes é essencial e ele deve ser obtido antes da publicação ou divulgação do relato de caso, através do termo de consentimento livre e esclarecido. Então, as propostas de relato de caso devem ser submetidas via Plataforma Brasil e apreciadas pelo sistema CEP-CONEP, previamente à publicação ou divulgação. Então, para concluir, uma pesquisa eticamente justificável, ela deve respeitar os participantes, garantir que danos previsíveis sejam evitados, ter relevância social, garantir a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação socio-humanitária, e ter a aprovação prévia de um comitê de ética em pesquisa. Essas foram as referências utilizadas por nós. Muito obrigada. Lorena, parabéns pela sua explanação tão clara e objetiva e trazendo informações essenciais para os cuidados éticos nas pesquisas com seres humanos. Nós também estamos com a presença da presidente do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros, e eu vou pedir para a professora Simone fazer uma contextualização para nós sobre o trabalho do Comitê de Ética da Unimontes. Por favor, Simone. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar com vocês, discutindo a questão da ética na pesquisa envolvendo seres humanos. Gostaria de parabenizar a Lorena. Foi muito bem, Lorena, apresentou-se de forma bastante objetiva, foi didática, tranquila na sua apresentação. Parabenizar a Orlene por ter proposto essa temática de extrema importância na questão da pesquisa envolvendo seres humanos, e os organizadores deste projeto tão importante, que tem enriquecido muito, aí, principalmente nesse período da pandemia. Hoje eu fico feliz, porque nós tivemos a reunião do CEP hoje, nós tivemos quase 50 projetos sendo avaliados, foi uma reunião que durou até por volta de 13h. Agora vamos fazer a liberação. Eu já fiz uma consultoria hoje à tarde e agora, né, contribuindo aí na parte educativa. Com relação ao CEP, eu acho que Lorena deixou claro, o sistema CEP, ele é integrado ao sistema CONEP. Então, ele não existe por si só. Então, é um sistema integrado.
e tudo se dá numa plataforma virtual que chama-se Plataforma Brasil. Então, todo o processo de avaliação, de inserção de documentação é por meio da Plataforma Brasil. As reuniões para discussão dos projetos, ela se dá de forma presencial. É uma vez por mês, tem um calendário pré-fixado, já durante todo o ano. No entanto, devido à pandemia e isolamento social, nós estamos trabalhando também de forma remota pelo Google Meet. Mas é só para poder firmar, né, que existe essa reunião presencial. Os projetos, eles são discutidos, todos os projetos que entram no sistema são distribuídos para professores, que são professores com formações diferentes. Então, é uma equipe multidisciplinar. Nós temos professores de diferentes áreas de formação, da área da saúde, na medicina, na enfermagem, na odontologia, na área da sociologia, inclusive eu não vi se tem algum aí, que hoje eu convidei todos na área da educação, e por aí vai. Então, nós somos um grupo multidisciplinar. Dentro do possível, quando o projeto chega, a gente tenta direcionar o projeto para a pessoa que tem um conhecimento mais específico em determinada área, objeto de estudo do projeto. No entanto, nós sabemos que a saúde é uma grande produtora de conhecimento e que nós temos, né, os cursos de pós-graduação, os TCCs, as outras universidades, faculdades que não constituem o CEP, muitas vezes caem para a relatoria do nosso CEP. A Lorena falou isso, só reforçando. Então, que o CEP da Unimontes, ele, além de avaliar os projetos proponentes pela Unimontes, avaliamos também projetos de outras instituições. Por exemplo, Instituto Federal do Norte de Minas. Os projetos caem praticamente todos para a nossa relatoria. Aquela Vale do Gorutuba, hoje nós tivemos, né, alguns projetos que foram avaliados dessa faculdade. Enfim, então é direcionado para o professor, de acordo com a sua competência de formação. No entanto, quando tem muito projeto da área da saúde, por exemplo, dando um exemplo, nós acabamos distribuímos também de forma equânime, para não ficar um avaliador de 10 projetos e outros sem nenhum. Então, a gente faz isso, só que em reunião, esse relator, ele traz as considerações do projeto, todos têm acesso às informações contidas no projeto, é discutido, são levantadas todas as questões éticas implicadas naquele objeto de estudo, e a partir daí nós fazemos uma votação. Então, tem que ser aprovado por unanimidade. Além da formação, ainda com relação à composição, além de professores, nós temos também um membro que é representante de usuário. Então, isso é uma exigência da CONEP. Todo comitê de ética em pesquisa, além de ser multidisciplinar, ele tem que ter na sua composição um membro usuário, um membro que represente os usuários dos serviços de saúde preferencialmente. Então, nós temos um membro que é do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, e que foi indicado, recomendado pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, a gente faz uma solicitação aos órgãos que a CONEP recomenda. A Secretaria Municipal de Saúde é uma que está, né, preferencialmente, e nós temos essa representação, tá? Então, as reuniões são mensais, avaliamos projetos de diferentes áreas, seja da humana, seja da saúde, seja da educação, das exatas, né, das engenharias e por aí vai. O projeto, ele fica
tramitado, né, esse trâmite é todo lá, a gente emite, ao final, um parecer. O parecer, o pesquisador, para quem ainda não teve essa experiência, eu vi que tem alunos aí do primeiro período de enfermagem, o pesquisador, ele recebe um parecer, a partir dessa reunião do CEP. E o parecer pode ser aprovado, não aprovado, pendente ou retirado, né? Então, tem alguns casos que a gente retira o projeto. Às vezes, até a pedido do pesquisador. Ele pôs depois, né, antes da análise, às vezes viu que colocou algum documento, anexou algum documento de forma errada, alguma coisa nesse sentido. O projeto pendente, aí retorna para o pesquisador, e o pesquisador, ele tem um prazo de 30 dias para poder rever todas as pendências. Aí ele vai fazer, né, vai sanar as pendências, reenviar o projeto, tudo via online. Aí nessa próxima reunião do CEP, nós avaliamos o projeto novamente e verificamos se se foram sanadas todas as pendências. Sendo sanada, aí dá o parecer aprovado. Uma das coisas importantes, além do que Lorena colocou bem, né, que a questão do TCLE, as falhas do TCLE, realmente é um dos problemas que mais gera, às vezes, pendência, né, essa pendência. Mas, além disso, uma outra coisa que tem que observar com muita atenção é a questão do cronograma. Então, muitas vezes, o pesquisador, ele coloca na plataforma Brasil, que vai, né, coletar dados, vamos supor, a partir de outubro, né, que ele fez o projeto lá em setembro, outubro, mas teve essa demora para poder enviar o projeto, e quando ele envia, ele não tem esse cuidado de rever o cronograma. Então, a coleta de dados, ela só pode se dar após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, tem que prestar bastante atenção, porque, às vezes, chega o projeto para a gente, e, às vezes, volta com essa pendência por, né, uma falta ali de revisão no cronograma. Com relação a riscos, também é um outro fator, né, constante de pendência, porque muitas vezes nós aplicamos questionário e achamos, né, que não vai trazer danos nenhum, e a aplicação de questionário também traz danos. Então, a gente tem que ver o desconforto, às vezes algum tipo de pergunta, né, que vai ser feita, que vai trazer algum tipo de desconforto para a pessoa, e por aí vai. Eu não sei como que eu estou de tempo aí, acho que eu estou falando meio demais, viu, Orlene? Dá para falar? Não, é ótimo. Tem uma pergunta aqui que eu quero sua ajuda para responder, viu, Simone? Pois é, eu fico preocupada porque é um tema que a gente gosta, acaba, às vezes, né, assim, falando a mais. Mas aí, só mais um minutinho aqui, só para fechar, só assim, para o pessoal. Então, a Lorena citou, né, a resolução 466 de 2012, citou a 510, mas só para lembrar que, além dessas, nós temos várias outras resoluções, tá? Então, dependendo do que você vai trabalhar, a gente tem que atentar também a outras resoluções. Por exemplo, eu vou trabalhar com população indígena. Então, eu tenho uma resolução específica. São projetos, né, que às vezes são até simples objeto de estudo, mas é uma população considerada minoritária, que precisa de proteção. Então, são projetos que, querendo ou não, após a avaliação do CEP, eles são direcionados para a CONEP. Então, tem que ter avaliação da CONEP também. Então, tem projetos que, além do CEP, são encaminhados para a CONEP, que é uma outra instância superior, né, que gerencia todos os comitês de ética no Brasil, que são mais de 900 comitês, e a CONEP vai gerenciar e vai tratar de projetos com temáticas especiais, que após passada no CEP, eles têm que dar o aval final para poder ocorrer. Um projeto com indígenas,
novos fármacos, desenvolvimento de novas tecnologias que ainda não são registradas no país, estudos multicêntricos, com patrocínio internacional, geração de biobancos, né, no Brasil, para poder armazenar material biológico e por aí vai. São projetos que, além da gente avaliar, ainda tem uma segunda avaliação pela Conep, tá? A Conep se reúne também mensalmente em Brasília, é formada por vários pesquisadores que representam as diferentes unidades federativas do Brasil, tá? Simone, tem uma pergunta, a Lorena vai ler, se ajudar a responder? Você pode ler, Lorena? Claro, a pergunta da Vitória. Sabemos que a tecnologia acelerou o desenvolvimento das pesquisas e foi motivo de preocupação no início, pois não se tinha limites. Mas a tecnologia e até mesmo a internet ajudaram de alguma forma na consolidação da ética na pesquisa? Eu não entendi. Aqui está chovendo muito, caindo uma chuva, deu um pouquinho de problema para eu poder escutar. A pergunta, Simone, é sobre o uso da tecnologia nas pesquisas, o limite dessa tecnologia e quais os benefícios que também trouxe a tecnologia para as pesquisas. Tecnologia que se refere no caso, o uso de coleta de dados por meio virtual, seria isso? Vitória, você quer falar qual que é a sua dúvida? É isso mesmo, né? Ela colocou aqui que é isso mesmo no chat. Então, é isso, Vitória, independente da forma como vai ser obtida esse consentimento ou esse assentimento, só reforçando, que nós temos TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, e nós temos TALI, que é o termo de assentimento livre e esclarecido. Se nós vamos trabalhar com pessoas com menoridade civil, ou pessoas que não têm competência decisória, além do TCLE para o responsável legal desse sujeito, nós temos que aplicar o TALI, tá? E esses dois instrumentos, que seria a anuência do indivíduo para participar ou não da pesquisa, após ser esclarecido de todos os fatores envolvidos, risco, objetivo, metodologia e tudo, pode se dar tanto na forma virtual como na forma presencial. Agora, é necessário que o pesquisador insira na plataforma Brasil, o TCLE, da forma como será aplicado e que garanta o registro desse TCLE, dessa anuência. Ou seja, eu tenho que aplicar, mesmo que seja de forma virtual, mas eu tenho que criar um dispositivo que eu consiga registrar isso para guardar e arquivar por 5 anos após terminada a pesquisa. Então, qualquer pesquisador, como nós estamos numa plataforma unificada, que é gerenciada pelo Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, então, nossa hierarquia é Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, ele tem acesso a qualquer dado que é inserido na plataforma Brasil. E ele pode fazer um rastreamento de alguma pesquisa, a pesquisa da Simone, vamos supor uma minha, já terminou, tem 4 anos, mas eu quero verificar se foi conduzida da forma eticamente prevista. Pode entrar em contato comigo, porque tem o meu registro lá na plataforma Brasil, porque a gente tem que se cadastrar, informar nossos dados, e solicitar que eu encaminhe todos os termos de consentimento livre e esclarecido ou TALI que foram aplicados na minha pesquisa. Então, a forma de obtenção não interessa. O que interessa é que seja feita da forma correta, envolvendo, colocando, né, tudo que precisa ser colocado. Indenização é outro fator. Se você pegar tanto a resolução 466 como a 510,
você não pode falar que não vai ter nenhum dano, então a pessoa não vai receber nada. Então, a indenização, ela já está prevista nas resoluções, que todo sujeito que participa de uma pesquisa, ele tem direito à indenização, caso ocorra um dano relacionado diretamente ao seu estudo, tá? Então, tem que ter lá o direito de indenização, caso ocorra algum evento não previsto ou previsto que traga algum dano a esse sujeito. Então, é isso, né? A forma de coleta não tem problema. Com relação à questão, né, ser virtual, muitas vezes ocorre mais na questão metodológica, que nem é ética. E a questão de perdas, né? A gente sabe que o percentual de perdas comparado ao número, à população, às vezes, o tamanho da amostra é mais difícil, às vezes, as pessoas têm preguiça de responder. Às vezes, um questionário, e às vezes você não está ali do lado da pessoa para argumentar, né, a importância daquilo. Então, às vezes, acontece da gente trabalhar assim, com muitas perdas, né? Aí, às vezes, enfraquece um pouco o estudo, mas na questão metodológica, mas na questão ética não teria problema, não, tá? Simone e Lorena, nós temos mais algumas perguntas. A professora Luísa colocou uma pergunta com relação a se precisa, pacientes especiais também precisa de aprovação do CONEP? Pesquisas com pacientes especiais? Não, não precisa, não. Aí, no caso, ele, dependendo da necessidade especial, porque, né, se for cognitiva, algo que comprometa a competência decisória legal desse indivíduo, aí vai precisar do TALE, independente da idade, tem ele 40, 50, 60 anos, e do seu responsável legal. Mas não precisa passar pelo CEP, se o problema for só esse. A não ser que envolva né, alguma outra problemática que entre na área temática especial, mas por ser só essa população, não teria problema não, tá? Tem mais uma pergunta aqui, Simone, que eu quero aproveitar, né, que você contextualiza aí a nossa realidade. Da Anne Rodrigues, estudante de enfermagem, quais fatores levam à rejeição de um projeto de pesquisa pelo CEP? Em caso de rejeição, o pesquisador pode refazer os aspectos que levaram à rejeição do projeto? Aí é o seguinte, quem fez a pergunta? Foi Anne. Anne, é o seguinte, a gente tenta, no máximo, lógico, respeitando as diretrizes éticas, né, embasada nas resoluções e nas cartas, né, nós temos várias cartas circulares da CONEP, além das resoluções, a gente tenta, ao máximo, dar oportunidade para o pesquisador rever. Então, assim, muitas vezes a gente vê, não, mas ele pode tirar, isso aqui está comprometendo a questão ética, mas ele pode tirar isso do método. Aí a gente põe pendente, coloca reflexão para ele, argumentação, aí ele volta com o projeto retirando aquilo, né, que estava fazendo comprometimento ético. Há casos da gente reprovar, tá? Mas é igual eu estou falando, sempre que possível, a gente tenta pôr a pendência, esclarecer, se coloca à disposição, né? Meu e-mail entra todo dia, né? E-mails, né, de pessoas questionando, consultando, perguntando alguma coisa. Então, a gente, dentro do possível, a gente tenta esclarecer. O projeto voltou uma vez com pendência, voltou duas, voltou três, nós ainda somos tolerantes, porque a gente espera, às vezes, 3 vezes, que a CONEP, ela já recomenda que o pesquisador, ele tem 30 dias para rever a pendência e, na segunda vez, já é reprovado. E, às vezes, a gente segura um pouquinho, né, para ver se a pessoa consegue rever aquela pendência. Mas, assim, com relação a grupos minoritários, com relação, nós já tivemos um projeto que foi reprovado por questão de, às vezes, questão étnica, racial, mas a forma de abordagem do projeto era um projeto que ele trazia constrangimento às pessoas de cor de pele negra, e pelo IBGE, o negro é
a junção do pardo com o preto, né, com a cor preta do IBGE. Então, tem determinados projetos que realmente não dá para acontecer, né, que não tem jeito, teria que fazer um outro projeto. Quando a gente reprova, acho que a segunda questão que está embutida na sua aí, quando reprova, não tem mais jeito de cadastrar o projeto com o mesmo título. Então, o título do projeto, todo projeto, quando é cadastrado na Plataforma Brasil, ele recebe um registro. Esse registro é o CAE, tá? Esse registro não quer dizer que o projeto foi aprovado. Então, muitas vezes, em artigo científico, a pessoa, ou até em dissertação, eu já vi também em tese, a pessoa só menciona esse cadastro de registro. Então, esse cadastro de registro não quer dizer, as pessoas às vezes vai registrar e vai ter o trabalho reprovado, ou vai ter pendente, não vai estar na pendência, vai ficar lá, né, agarrado, às vezes, por anos. Então, não tem como cadastrar novamente com o mesmo título. Ela pode até cadastrar, né, a proposta que ela fez ali, o projeto dela, mas ela vai ter que mudar o título, porque senão o sistema já reconhece que é um projeto que foi cadastrado e que foi reprovado. Aí não tem mais jeito. Simone, nossos participantes estão interagindo muito, dando muitos parabéns, agradecendo pela apresentação da Lorena, a sua contextualização. E eu quero, não tem mais perguntas, mas eu quero colocar, se você poderia falar mais sobre a Resolução 510 e sobre a possibilidade de não ter o termo de consentimento livre esclarecido. Então, já vou começar pela segunda pergunta sua. A mesma 510, ela coloca o TSLE como obrigatório, mesmo quando ele quando esse registro é feito a posteriori, tá? Agora, nos casos extremamente, né, que não tem a forma alguma, tem que ser muito bem fundamentado. Aí o CEP vai, por exemplo, morador de rua, drogaditos, né? Não quer dizer que é morador de rua também que não tem a competência decisória. Então, a gente não pode misturar as coisas, né? Mas, se for um morador, estou dando um exemplo aqui, um morador de rua que vive drogado o tempo inteiro, né? Não tem, talvez, essa competência, vai ser um estudo só observacional, de fazer observacional no sentido de observação, né? Ciências humanas trabalham muito nesse sentido. Só de observação, sem nenhum tipo, só observar ali como que é o contexto deles, diário, como que eles vivem, né? E tal. Então, assim, em algumas situações, o pesquisador ele tem que fundamentar muito, tá? E vão ser só situações realmente extremas. E uma outra situação também, que eu estou me lembrando agora, é nos prontuários de saúde. Então, quando vai fazer uma pesquisa num prontuário para levantar o perfil epidemiológico de pacientes internados em determinado hospital, por exemplo. Muitos desses pacientes já até faleceram. Então, justifica-se, lá na Plataforma Brasil, na hora do registro, tem um lugar lá que pergunta assim, dispensa o TSLE? Aí, se a pessoa falar assim, sim, vamos supor, vai trabalhar com prontuário. Aí tem justificativa. Então, ela tem que justificar. E ela tem que entender que vai trabalhar com prontuário, que são informações do segredo profissional, que tem que respeitar toda a legislação vigente no nosso país, desde a Constituição até todas as outras resoluções que permeiam aí. Então, ela vai fazer o registro, né, das informações do prontuário, passar para o formulário, dentro do ambiente que está o prontuário, não pode tirar essa documentação de lá, né? Ah, vou copiar no meu computador, levar para casa fazer. Não pode, tá? E aí nós estamos com uma lei vigente a partir de 2020, e hoje a gente está vendo, né, essa questão de dados, de circulação de dados, de informação, de imagem, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente está falando muito da compliance em saúde,
que as instituições elas têm que adotar, que é a normatização ética, o rigor ético dentro das instituições, seja qual for, educacional, de saúde, então, que tem que estar dentro desse rigor ético. Essa é a linha, né, que hoje a gente se discute no Brasil, com relação à ética. Então, aí é isso. Aí o TCLE é dispensado no caso de prontuário, mas tem que ser justificado. E nós criamos um documento, que está lá no site do CEP, da Unimontes, que é o termo de responsabilidade para manuseio de dados do segredo profissional. Então, o pesquisador que vai manusear os dados, ele tem que ter a concordância da instituição, né? Vamos supor, no HU, tanto de estudante que está dentro do HU, já pensou se todo mundo resolver fazer pesquisa com prontuário? Então, gera, às vezes, uma preocupação dentro do serviço com relação ao segredo, à confidencialidade dos dados. Então, nós criamos esse documento há uns 6 anos atrás, não me lembro se a data bem, o gestor, na época do HU, nos procurou, falou que estava se sentindo incomodado pelo número expressivo de pesquisas ocorrendo dentro daquele ambiente hospitalar, pessoas manuseando dados que não eram os profissionais de saúde, que tinham que ter acesso àquela informação. E aí nós criamos esse termo de consentimento e termo de responsabilidade, né, respaldando na legislação do país. E, igual no HU, toda pesquisa que vai ocorrer lá tem que passar por um comitê lá interno, que também foi criado, e que nós temos uma representante do CEP, que também faz parte desse comitê. Então, quando a pesquisa é do HU, a pesquisa, né, a gente deve também anexar um documento que tem concordância da instituição que a pesquisa seja realizada naquele ambiente. É a questão de controle, né, gente? E de responsabilidade da instituição. Então, é isso, Orlene. No caso de prontuário, poderia dispensar, ou, em outros casos extremos, muito bem justificado. Muito bem justificado, tá? Simone, tem mais 2 perguntas. Um é sobre se o projeto tiver alguma alteração, como proceder no sistema? Alteração em que sentido? Nós não conseguimos alterar nada que foi anexado pelo pesquisador. A única governabilidade que nós temos no sistema é emitir o parecer. Simone, qualquer alteração... É sobre a alteração. Se o projeto já foi aprovado, como que pode fazer alteração depois de aprovado? Entendi. Então, tem duas... após a aprovação, a gente tem 2 possibilidades. Uma é emendar. O que é emenda? Emenda é quando eu propus lá aplicar um questionário X, mas, de repente, entendi que seria importante aplicar mais um outro questionário que não estava previsto. Então, eu vou fazer uma emenda, tem como. Aí tem o ícone lá de editar, emenda, aí a pessoa vai colocar o documento explicando, né, qual que é a alteração que ela vai fazer, onde que é essa alteração, se é no método. Aí vai impactar o TCLE, que de repente ela introduziu um outro objetivo que não estava previsto. Aí ela tem que introduzir um novo TCLE. Então, né, o método agora vai ser assim, assado e tal, e a gente vai analisar essa emenda e vai aprovar. Aí a pessoa vai ter 2 pareceres. O parecer, vamos colocar assim, primeiro original do projeto, primeiramente original, e o parecer de emenda, tá? Complementando que foram alteradas, mas que foi aprovado pelo CEP. A outra possibilidade chama-se notificação, porque Lorena, inclusive, ela mostrou aí muito bem que há necessidade dos relatórios finais da pesquisa.
A gente até não tem solicitado semestrais, não, porque muitas das nossas pesquisas são pesquisas, né, mais curtas, mas quando a pesquisa de uma temática mais complexa, um objeto mais complexo, principalmente ensaios clínicos, aí que tem uma intervenção a ser avaliada, aí é necessário, a gente solicita também que seja enviado os relatórios semestrais. Então, o relatório final, ele é enviado como notificação, aí não vai ser alteração no projeto, vai ser apenas informando para o Comitê de Ética que a pesquisa foi realizada e anexando o produto. Ontem mesmo eu recebi um e-mail de uma mestranda assim, que tinha defendido, e ela perguntando como que ela fazia esse relatório, que ela tinha buscado lá no site e não tinha achado modelo, tinha achado só o modelo do projeto de pesquisa. Aí não existe modelo. Aí a pessoa tem que comprovar que foi realizado. Se já tem um artigo publicado, coloca o artigo. Se foi uma defesa de mestrado ou de doutorado, coloca a dissertação, a tese. Se foi um TCC, coloca um TCC. Se foi um trabalho, às vezes, mais simples, né, que ainda não gerou artigo, mas já tem, né, um resumo expandido, coloca um resumo expandido. Então, é a forma do pesquisador finalizar o processo daquele projeto dentro do Comitê de Ética. Só chamando a atenção, porque Lorena também apresentou isso, que é responsabilidade ética do pesquisador quando encerra a pesquisa, antes, né, vamos supor, eu previ, a pesquisa foi aprovada, só que eu não consegui executá-la. Às vezes por uma questão, né, às vezes pessoal, às vezes por uma questão de recurso financeiro, né, uma pesquisa que demandava recurso financeiro, ou às vezes recurso humano, ou veio a pandemia, né, ela tinha que ser de forma presencial, enfim, não interessa. Se você propôs, tem aprovação, ela não aconteceu, ou ela foi interrompida por um imprevisto, né, qualquer que seja, tem que ser comunicado também ao CEP esse encerramento e justificando, tá? Então, é uma responsabilidade ética aí do Simone, tem a última pergunta, se você pode falar um pouco sobre o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Tá. Então, é o seguinte, todo projeto que é ensaio clínico, o que é ensaio clínico? Eu não vou dar aula aqui de epidemiologia, que não precisa, mas é algo que você vai testar. Você vai testar alguma coisa. Então, tem um sistema brasileiro, então tem que ter transparência, que esses estudos estão acontecendo, né, no Brasil, e como que eles estão acontecendo. Então, se trata-se de ensaio clínico, além do CEP, aí são instâncias diferentes. Aí tem que registrar esse projeto na outra plataforma, que é a REBEC, tá? Então, é uma plataforma específica para trabalhos relacionados a ensaios clínicos. Na hora que for... foguete aqui perto. Na hora que for publicar a revista, você, no seu método, você vai informar lá que foi apreciado pelo Comitê de Ética, aparecer número tal, e com registro na REBEC, e colocar o link. Então, quando ele é aprovado na REBEC, é um sistema também, mas são outras pessoas que vão avaliar. Aí, às vezes, volta com pendência, tem que, né, eu já fiz alguns registros. Lembrando, assim, gente, que ensaio clínico também não é só testar vacina, né? Vamos supor, todas essas pesquisas agora de vacina da Covid são ensaios clínicos. Todas elas são ensaios clínicos. Mas nós também testamos outras coisas, né? Então, nós testamos, às vezes, você faz uma proposta de um curso, aí faz uma avaliação antes, avaliação depois, enfim. Então, outras coisas podem ser testadas também, que não só medicamento. Então, a testagem não é só invasiva, mas assim, se ela caracterizou ensaio clínico ou ensaio comunitário,
deve ser registrada na REBEC, porque as revistas de qualidade já entendem essa necessidade. Pode até ser que alguém consiga publicar numa revista que apenas o CEP para eles eles vão dar por satisfeito, mas não é assim que tem funcionado internacionalmente e nem nas revistas de melhor impacto, né, e melhores páginas. A gente precisa mencionar, porque o REBEC, qualquer pessoa acessa o público. Se eu quiser saber o protocolo de uma pesquisa sobre alguma coisa, né, que está acontecendo no Brasil, eu posso entrar, né, no site e ver qual é a proposta deles. Então, vai ter um resumo lá do que eles estão propondo. Simone, tem mais uma pergunta sobre adolescente. Eu vou ler aqui. No caso de pesquisas com adolescentes, alguns referem ter união consensual. Como fazer com o TCLE? União consensual? Eu não entendi também. Com relação ao TCLE, não é TCLE, é o TALE, é o caso que eu falei. Então, quando é normatizado, né, as normatizações éticas, elas não podem, você vê que às vezes fecha um pouco, né, porque a questão de maioridade civil, muitas vezes não corresponde à maioridade sanitária, vamos colocar assim. Então, nós podemos ter adolescentes com 15 anos, que são pessoas, né, totalmente responsáveis, independentes, decidem, né, suas vidas e tal. E nós podemos ter um outro de 30 que, né, talvez tenha uma maioridade sanitária menor do que aquele. Mas só que a gente não pode ficar estratificando, para essa pesquisa vai valer assim, para essa vai valer assado. Então, a regra geral é o seguinte: menor idade civil no Brasil é o quê? 18 anos incompleto. Tem 18 anos, já é PCLE. Se eu vou fazer 18 anos amanhã, teoricamente falando, hoje, eu ainda precisaria assinar o TALE e meu responsável legal, no caso, pai ou mãe, primeiro grau parentesco, né? Geralmente, se não for, tem que ver quem é que está respondendo legalmente por aquela pessoa, tem que também autorizar a minha participação. Então, o adolescente tem que ter, tá? Independente da maioridade sanitária, né? Que aí é outra. Ser adolescente Adolescente no Brasil, gente, porque pelo OMS até 19 anos, né? Já pensando em passar para 21, mas até 19. Mas no Brasil até 18. 18 anos incompleto tem que ser o TAP. Então, Simone, muito obrigada. É um privilégio para nós ter você aqui. A Lorena, com certeza, eu já fiquei, né, assim, só a explanação dela já foi bem clara, mas contar com a sua contextualização enriqueceu muito esse momento aqui do SIC. Então, eu passo a palavra para a Lorena. Te agradeço, Simone, sua generosidade, por disponibilizar seu tempo, que eu sei que você é muito ocupada e que, né, você veio até aqui para que pudesse contextualizar. E agradecer também a presença dos membros do Comitê de Ética que se fazem presente e parabenizar pelo trabalho tão essencial nos cuidados éticos nas pesquisas com seres humanos. Lorena, então, eu passo a palavra para você fazer suas palavras finais. Só queria agradecer pela presença de todos, né, no final da sexta-feira, que eu sei que a semana anda corrida, dia a dia de todo mundo. Obrigada por terem feito parte, obrigada, professora Simone, por ter contribuído. Acrescentou ainda mais para mim, mesmo eu tendo estudado o tema, aprendi muito, preciso estudar mais a respeito. Agradeço também a professora Olene e a Patrícia, que me ajudaram muito na construção desse material, né, com várias contribuições, muito obrigada. E parabenizar também pelos seminários, né, que foi um sucesso durante o ano de 2020, agregou muito para a nossa formação acadêmica. Eu não pude estar presente em todos, mas sempre que possível eu me fazia presente e assisti depois também. É isso. Obrigada pela presença de todos e pela oportunidade. Espero que eu tenha
contribuído. Então, Lorena, para encerrar, eu quero mais uma vez te parabenizar. Você brilhou, mostrou, né, que a sua seriedade e o seu compromisso em preparar um tema tão importante para as pesquisas dos seres humanos. E o nosso público tem estudantes desde o primeiro período até professores, doutores, e isso enriquece o seminário de iniciação científica. E para chegar até o ápice, né, aí do doutorado, precisa passar por esses momentos de aprendizados, e os cuidados éticos, eles são essenciais. E então nós encerramos esse momento parabenizando as coordenadoras por essa iniciativa, aos programas de mestrados, Ciências da Saúde, Cuidados Primários em Saúde, tanto os professores que participaram, quanto os mestrandos e doutorandos, e preparar aí para um 2021 bem rico, com muitas pesquisas e todas bem fundamentadas na ética. Um abraço a todos, sigam o SIC lá no YouTube, e quem quiser rever e se interessar em pesquisas, sigam e assistam os conteúdos do SIC Unimontes. Um abraço, boa noite a todos e todas, muito obrigada.